tarde. Boa tarde. Bem, como ela estava dizendo, você está funcionando isso aqui? Estava ajudando sim. Não, então está tranquilo. Como diz a minha neta, está tranquilo, está favorável. Eu estava dizendo que é um bate-papo. Eu gosto do Mário, onde o Mário pede para ir as meninas, aí eu vou ter o prazer de bater um papo com vocês, falar um pouquinho de vida real. Eu não sou palestrante, tá? E eu tenho um livro, mas eu não sou escritor, eu sou sucateiro, tá? Eu tenho um negócio de sucata, a gente tem uma reciclagem automotiva que desmonta um ônibus, um caminhão a cada 2 horas. Tem nada, mas eu gosto de bater papo, eu gosto de pessoas, eu tenho uma história de vida positiva e toda vez que eu tenho oportunidade eu gosto de dividir isso com as pessoas. Minha vida, história de vida positiva de sempre, tá? Independente de eu ter nascido com 9 anos, desculpa. Eu acho que eu realmente nasci com 9, não, mas com 7, porque eu nasci. Mamãe a gente morava na roça e não conseguia chegar na cidade. Meus irmãos todos nasceram de parto. Eu tenho 9 irmãos, eram 8 irmãos. E eu só fui o último. E aí o parto era complicado e precisava levar até o hospital. Papai levou de carro de boi, demorou para chegar. Eu nasci, teve uma complexidade lá na hora do parto. E eu nasci, eu fiquei com a mulher aberta do 0 até os 7 anos de idade. Então, mas isso não é ruim não, gente, isso é um privilégio. Porque é o seguinte, como a mulher nasceu aberta, ela ficava assim, exposta assim, eu olhava no espelho e dava para ver ela pulsando. Então a mamãe não deixava me bater, eu não podia chorar forte, não podia judiar de mim, eu não fazia nada, não faço até hoje. E aí eu fiquei assim e eu era protegida, a professora na época batia e em mim não podia bater porque minha mulher estava aberta. Olha que privilégio, minhas irmãs cuidavam bem de mim, eu perdi minha mãe com 7 anos de idade, minhas irmãs e meu pai continuaram cuidando bem de mim com todo o cuidado por causa da minha mulher. O tempo passou e eu já tenho 57 anos e a minha família continua achando que a minha mulher está aberta. Então eles não deixam fazer nada. Até o meu leitinho ela esfria para eu não me queimar. Isso é um privilégio. Bom, eu minha mãe com 7, arrumei emprego com 8. Fui trabalhar, arrumei um emprego com 8, trabalhei do 8 aos 9 numa fábrica de carvão. Eu chegava em casa mais pretinho do que eu já sou. E ajudava o papai, eu sou apaixonado pelo meu pai, apesar que ele ficava o tempo todo com a mulherada dele. Meu pai casou 10 vezes. E morreu há 2 anos, com 106 anos. Agora não nada. Mas eu era apaixonado pelo meu pai, então para ajudar meu pai a trabalhar. Com 9 anos eu consegui um troço que chama oportunidade. As pessoas ficam procurando oportunidade. Aí o cara se forma, ele pega um diploma, ou nem se forma, ou ele se formou em engenharia, ele fica procurando oportunidade de engenheiro. O cara se forma em eletrônica, ele fica procurando oportunidade em tecnologia, gerente de TI. Então, não, gente, oportunidade é o seguinte, é o que temos para hoje. E não especificamente aquilo que você está procurando. E eu acho, por isso que eu sempre achei oportunidade fácil. E eu sempre achei fácil ganhar dinheiro. Porque eu via a oportunidade olhando para cima, em vez de olhar para baixo. Eu olhando para cima, eu enxerguei que tinha uns menininhos que vinham, passavam em frente à fábrica de carvão, que eu sacava carvão, e que tinham roupinhas melhores que a minha. E eu resolvi segui-los. E descobri que eles trabalhavam no aterro sanitário, no lixão. E eu fui trabalhar nesse lixão. Ah, que beleza. Ó, lá, além de eu catar latinha, por isso que o livro chama Catador de Sonhos, porque eu catava latinha. Foi meu primeiro negócio. Além de eu catar latinha, no próprio lixão eu achava que comer, tinha salame, tinha queijo, a sobremesa vinha vencida no mercado, com sorvete que bom, com Danone vencido. Qual que é a diferença se venceu ontem ou anteontem para comer hoje? Pra gente era o top da sobremesa. E eu ainda tenho, o cara fala, mas você não tem trauma por ter passado por isso? Não, eu não tenho trauma não, eu tenho muito anticorpo, eu não tenho nada. Se tinha que ter anticorpo, eu já comecei a pegar desde pequenininho. E nós continuamos essa corrida. E eu trabalhei no lixão, catando latinha por 2 anos. Eu montei meu próprio negócio. Dos 9 aos 11 anos eu ganhei uma nota. Catando latinha, vendia para um depósito maior, nós montamos um negócio e eu ganhava dinheiro com aquilo. Com 11 anos, eu já tinha umas 10 ou 12 latinhas de dinheiro enterradas no terreno perto de casa. Olha o que aconteceu. Um belo dia à tarde, nós fomos lá enterrar, acho que a 11ª ou 12ª latinha, não me lembro.
E os dois irmãos assim com a latinha na mão, olhamos assim, o cara vendeu o terreno, passaram a máquina no terreno, limparam o terreno e nós perdemos a latinha. Eu quebrei pela primeira vez, eu já quebrei 5 vezes, tá? A primeira foi essa aí, quer dizer, essa foi involuntária, as outras foi culpa minha, tá? Aí, de lá pra cá eu vim construindo história, aí eu arrumei uma coisa que acho que é o que vocês fazem aqui. Eu continuei empreendendo, continuei inventando um monte de coisa para fazer, voltei a ganhar dinheiro depois dos 11, com a última latinha que sobrou eu consegui investir, e consegui ganhar dinheiro dos 11 aos 13. Com 13 anos, já diversificando o negócio, mais ajuda que eu dava pro meu pai resolveu trocar de uma mulher de novo, pegou uma mulher picareta, bom, fizemos um rolo lá, perdi o dinheiro. Nós quebramos pela segunda vez. Aí eu não tinha dinheiro para recomeçar. Aí eu fui recomeçar empreendendo, trabalhando no CNPJ do outro. Eu estava até conversando, esqueci o nome. Estava conversando com a Érica, que a Érica é minha sócia, né? E eu disse para ela que bom que ela é sócia e não está no CNPJ. Porque o CNPJ tem muito passivo, isso ela deixa pro marido, né? O bom é ser sócio e não ter o passivo, gente. Eu fui investir no CNPJ do outro. As pessoas às vezes reclamam que o legal é ser patrão. Então, o patrão, o cara que presta serviço, tem ativo. E o patrão tem ativo e passivo. E nunca mais ele se livra disso. E eu fui trabalhar no CNPJ, arrumei o emprego de office boy. E no grupo Play Center. Trabalhei lá 16 anos. Mas eu entrei como office boy, eu não tinha instrução, não ia para a escola. Tem uma coisa engraçada que foi uma vantagem, só me dei bem na vida, né? Como eu não sabia ler e escrever, eu entrava na sala da diretoria, os caras falavam que eu não podia entrar porque o cara era racista. E eu entrava assim mesmo. Eu não sabia o que era racismo. O cara tá me alertando, pode. Aí a mulher me chamou, Geraldinho, você precisa voltar para a escola. Eu era pequenininho, Geraldinho, você precisa voltar para a escola. Eu já falei que você não pode entrar lá, você continua entrando. Por quê? É porque é racismo. Qual o problema? Você não está entendendo, Geraldinho. Eles têm discriminação racial, viu? Eu não sei o que é racismo, graças a Deus também não sei o que é outra coisa. Eu continuei entrando lá, gente. Isso é uma coisa legal para vocês. Não deixe que as pessoas ponham coisa na cabeça de vocês. Eu trabalhava no lixo, eu comia o que eu achava, mas eu nunca deixei que ninguém colocasse lixo na minha cabeça. Essa coisa de racismo, de maior, de menor, de branco, de amarelo, de sexo A, sexo B, isso é coisa que as pessoas se compõem na sua cabeça. Você pode aceitar ou não. Deixa a pessoa falar. O seu vizinho falou de você. Aquele cara fez fofoca, aquele outro fez intriga. O que é o problema? São as pessoas. As pessoas têm problema, as pessoas têm defeito. Só que isso eu estou incluindo a nós, tá? Todos nós temos defeito. Todos nós temos problema. Todos nós somos relativamente hipócritas. Porque ninguém tem coragem de falar o que pensa. Se todo mundo aqui começar a falar o que pensa, vai virar o caos, tá? E se começar a olhar para o outro e falar tudo que está pensando do outro, aí acabou a relação. Cara, é isso, é de verdade. Então assim, por que você quer julgar o outro então? Se você tem o mesmo defeito. Por que você acha que o outro é ruim se você pratica coisas que nem você suportaria se alguém soubesse? Então, como é que eu faço para lidar com as pessoas e Deus de lá vir me dando bem? Eu lido com as pessoas até com a personalidade das pessoas. A personalidade das pessoas, pelo pouco que eu me informei, ela é formada de 0 a 7. Se você forma a sua personalidade de 0 a 7 anos, não tem ninguém ruim. Como é que você pode imaginar que uma criança de 0 a 7 é ruim? Como assim? Ela é boa. Ela é boa, ela tem uma personalidade boa e ela já está formada. O que ela agrega dali para frente, o envolvimento com a família, educação, rua, relacionamento externo, boas companhias, má companhia, instrução, não instrução, não faz diferença. O 7 já está formado. Isso nunca mais sai da pessoa. Então quando eu lido com as pessoas, eu lido só do 0 a 7. Qualquer pessoa que eu encontrar, eu vou do 0 a 7 anos dela. Aí eu vou também pro meu 0 a 7 anos. Aí ele vira meu coleguinha de escola. A gente se dá bem na hora. Porque já está em você. Isso ninguém tira mais de você, não. Todo mundo já teve 7 anos. Mania que as pessoas têm de ficar avaliando a outra. Cara, essa não é essa pessoa. A pessoa não é má, não. Ela tá... isso agregaram depois. Ela é boa igual você. Ela vai, volta lá. Volta lá. A hora que eu atendo um cliente meu, ou um fornecedor, um parceiro comercial ou financeiro,
Eu falo com um cara do meu colega de escola. Para que eu vou falar? O cara é formado em Harvard. É depois. Vou lá nos 7 anos. O resto agregou depois. E você vai ver que é possível você lidar com todo mundo. Você vai ver que é possível você gostar de todo mundo. Você vai parar de ficar avaliando as pessoas. Você vai dar mais oportunidade para as pessoas. Porque todo mundo merece uma segunda oportunidade. Quando você estiver na pior, você vai ver que você só queria uma oportunidade, só queria uma chance. Agora você tem chance de dar chance para o colega do lado. Aí você não dá? É tudo que a gente precisa. Quando as pessoas falam de feriado racista, que para mim é negócio de dia de consciência negra, para mim é feriado racista, tá? Então, assim, feriado racista, cota. Cara, ninguém precisa disso não. Nós precisamos de oportunidade, só que igual para todos. Igual para quem? Para quem precisa. Então, assim, se você encarar isso, você vai ver que todos nós somos iguais, semelhantes. Todo mundo tem a mesma massa cinzenta aqui. Saber como é que cada um está abastecendo a sua. E assim eu toco a minha relação, eu me dou bem em tudo que eu faço na vida, Deus os 8, tá? Ganhar dinheiro é uma consequência. Então, assim, eu me dou bem com as pessoas, eu dou valor para a família. Para mim, eu vejo a relação que vocês têm aqui, eu acho legal, por isso que eu vim aqui. Porque eu vejo que vocês têm uma relação de liberdade, de independência. Cada um realmente tem a oportunidade de buscar. Gente, isso é um privilégio. Você está num lugar que você tem a opção de ir para frente ou não. Que as pessoas não ficam te podando, não ficam te limitando. Só depende de você. Eu tive uma oportunidade dessa e fiz alguma coisa com ela. Eu entrei no Play Center como office boy com 13 anos e saí de lá com 29 como diretor. Estudei, fiz tudo que tinha que fazer e as pessoas de lá são meus amigos até hoje. Aqueles caras lá que diziam que era racista, sabe? São meus amigos até hoje, me deram oportunidade, não trancaram as portas e eu fui entrando. Então, assim, como é que você lida com as pessoas? De 0 a 7. Como é que você encara os problemas? No espelho. Quando você tem um problema, vai no espelho que você vai achar o dono do problema, o responsável pelo problema, tá? Quem faz merda somos nós. Quem põe político bom ou ruim na cadeira somos nós. Quem gera problema somos nós, desde o nascimento. Você nasce, você já é um gerador de problema. Aí alguém vai lá, põe você de ponta cabeça e te dá uma porradinha. Gente, vida real, a vida começou. Vida real. Mas o tapinha é necessário, é só para você tomar um oxigênio. Por isso o tapinha e o choro. E tem gente que não acordou para isso e está chorando até hoje. Cara, era só para você respirar. A vida real é isso. Agradece e vai. Eu aprendi um negócio com a minha mãe muito cedo. Mamãe faleceu. Eu não tinha 7, mas já tinha aprendido o seguinte. A mamãe ia para o mercado, pegava resto de feira, resto de ceasa e levava para nós comermos. E ela levava muita coisa. Por que ela levava muito? Porque doavam para ela fruta machucada, legumes machucadinho. Ela tirava a parte ruim e o resto era bom. O Brasil é muito rico, tem muita coisa boa. E a gente levava aquilo para casa e nos abastecíamos. Mas dava para além de papai, mamãe e os 8 irmãos, ela servia para os vizinhos. Aí meu irmão perguntava, mas mãe, por que os vizinhos não vão buscar lá igual a gente? É porque eles têm vergonha, eles têm orgulho, não sei, não vão, mas eu dou para os vizinhos. Cara, eu aprendi com a minha mãe uma coisa muito legal. Olha que legal. Naquela condição social, que nós morávamos em casa de madeira, na favela, mas naquela condição social, ela ajudava o próximo. Eu aprendi muito cedo que seja lá qual for a sua condição social, você pode ajudar o próximo. O que vocês acham que eu estou fazendo aqui? Se todo mundo que está aqui, se eu conseguir pôr na cabeça de um, eu não tenho nenhum interesse de remuneração, eu não tenho negócio com o Mário, eu só gosto dele. Então, assim, se você conseguir pôr na cabeça de um a mudar, você chama de mindset, alguma coisa aí, se eu conseguir pôr na cabeça de um de vocês mudar o jeito de pensar, valeu. Ah, uma pessoa pode mudar o mundo? Pode sim. 2, mais. Um que influencia o outro, mais ainda. Como? Mudando o jeito de pensar. Sai do lamento, para de achar culpado, para de pôr culpa no governo, para de achar que a crise é um problema. Crise não pode ser um problema. A crise vai existir a vida inteira.
Eu cheguei em São Paulo pequenininho, eu tinha 4 anos de idade, o taxista, a primeira coisa que eu ouvi dele é que nós íamos numa época ruim para São Paulo porque estava em crise. Nunca ouvi outra coisa. Todo ano tem um tipo de crise. Cara, eu chamo isso aí de bosta cavalo, né? Porque assim, cavalo, Brasil, enorme, estilão, tipo, dimensão continental. Então, prontinho com a arreio em cima, é só montar e embora, tá? Só que o cavalo acabou de fazer uma merda. Então, agora você olha, em vez de você olhar pro cavalo montar e embora, você fica olhando para baixo. Cara, para de olhar pra bosta, olha pro cavalo. O cara fica falando culpa do governo. O governo está embaixo. A crise, o desemprego está embaixo. Presta atenção. O resto está em cima. Agora nós estamos com a economia travada a 30%. Então, por que você vai ficar olhando para os 30%? Olha para os 70%. Cara, tem 70%. Nós temos mais de 200 milhões de consumidores sedentos. Um monte de gente, no caso de vocês, precisando de emprego. Se vocês ficarem olhando quem está desempregando, fudeu. Agora vocês têm que olhar como é que faz quem está empregando. Porque tem gente empregando, 70% do Brasil está ativo. E os outros 30% só deu uma baixadinha. A Olimpíada está aí, vocês esqueceram que para saltar precisa dar uma baixadinha? É só uma baixadinha, daqui a pouco salta. O Brasil é fodido. Os brasileiros são muito bons. Nós somos muito bons. É que a gente tem mania de valorizar do outro lado do muro. Lá na Suécia, nossa, chique. É chique nada, aqui não evolui, você vai lá 200 anos, 10 anos, volta lá 10 anos depois, no mesmo prédio, no mesmo lugar, a mesma rua, a mesma florzinha na calçada. Cara, eles não evoluem. Não tem crise, mas também não tem evolução. Aqui nós temos crise, porque nós temos evolução, porque nós temos crescimento, porque nós geramos oportunidade. Se não tiver crise, não tem oportunidade. Então quando o cara fala, está em crise, agradeça. Porque se não tiver crise, as coisas não mudam de lugar, o jovem não tem chance. É isso. Então assim, todos os dias de manhã, isso eu aprendi com a mamãe também. A gente morava numa casa de madeira, tinha uma brecha, que o sol entrava de manhã pela madeira e vinha parar na minha cama. A hora que eu olhava aquilo, minha mãozinha assim, e a mamãe falava assim, filho, agradece. É luz divina, tá? Começou mais um dia. Deus entra por aí. Mãe? Eu agradecia, ajoelhava e agradecia. Gente, eu só mudei de endereço. A minha veneziana também entra o sol. E a hora que o sol entra, eu lembro da minha mãe e eu agradeço porque o dia começou. Eu ganhei mais um dia. Vocês só vão saber o valor que tem mais um dia, em vez de ficar preocupado com a crise, com o problema, e com o táxi, e com o trânsito. Ai, que trânsito! Cara, você tem trânsito emocional! A economia está virando. Se você não... tá chovendo, que bom, não vai faltar água. O sol saiu, boa, energia nova. Cara, eu tenho tanto motivo para agradecer e as pessoas conseguem lamentar, conseguem reclamar. Você só vai ter noção do valor que tem, o quanto você precisa ter gratidão, quando você levantar de manhã e você perceber que não tem brecha para entrar o sol, você não tem mais um dia. Aí vocês vão ver o valor que tem em cada dia. Aí vocês vão entender por que eu sou feliz. Deus de pequenininho, que eu nunca tive problema, e eu não tenho problema hoje, e dinheiro vem por consequência. E ninguém precisa de um rio de dinheiro para ser feliz. Então assim, você tem que ser feliz, só depende de você, e se você tiver gratidão e observar cada dia que inicia, você vai ver, cara, que você é um privilegiado, você não tem o direito de reclamar. Não é questão de olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para a África, não. Na sua vida mesmo. Você vai ver que você é um privilegiado, que você tem chance de mais um dia. Tem emprego, não tem emprego? Pô, quem tem emprego, então show! A quem não tem, vai arrumar o que fazer. Se você pegar uma pá e parar na primeira esquina, você, eu sou engenheiro formado em Harvard. Bem, pega a pá e vai ajudar o pedreiro do lado que ele te dá uma nota, você não vai passar fome, tá? Mas eu sou engenheiro formado, então. De tanto você ter habilidade com a pá, uma hora alguém vai descobrir que você é engenheiro formado em Harvard e vai deixar você ser pedreiro. Que você vai ser mestre de obra, que você vai ser o dono da obra. Mas se você não começar a pegar a pá para fazer, o cara não vai descobrir nem quem você é. Vai achar que você é um folgado. E que você tem que se danar mesmo. Então assim, é isso. Oportunidade a gente acha dessa forma, olhando para cima. Bom, vocês desculpem que isso aqui era um bate-papo, né? Mas eu falo pra cacete. E vocês acabam não falando. Então vamos lá. Vocês podem fazer pergunta.
B, C, D, de racismo, de religião, de cultura. Cultura eu não sou nada, né? Mas assim, cultura, de economia, do que vocês quiserem. Eu não fico chateadinho, eu não fico magoadinho, eu não dou para ninguém o poder de me incomodar, eu não me incomodo com nada e eu não fico vermelho porque eu sou legal. Vocês fiquem à vontade e podem perguntar o que vocês quiserem, sem exceção, tá? Vamos. Vocês estão com medo de mim? Não, você comentou que quebrou algumas vezes, né? Conta pra gente outras vezes que você quebrou e como você pôde dar a volta por cima. Olha, eu quebrei 5 vezes ou 6 vezes, mas acho que 5. Mas é assim, quebrar, por exemplo, você quebrou, você tem um cartão, imagine alguém, só para você ter uma noção do que eu chamo de quebrar, você tem um cartão de crédito, passa o cartão, passa o cartão, passa o cartão, mas te deram o limite. O que você, estourou o limite, agora você não pode pagar, você quebrou, você está sem dinheiro, sem crédito, tá certo? Então, agora você tem que medir o seguinte, se você vendeu o seu sapato, o seu vestimento, o anel que você ganhou, ou o carro que você tem, você paga o cartão? Não. Então você foi inconsequente. Tá? Então você é inconsequente, é irresponsável, é uma pessoa com baixa consciência e vai quebrar mesmo. Então o meu quebrar é o seguinte, eu quebrou caixa, mas se eu vender o sapato, a camisa, o anel, ou vender o boné, eu fico nu, mas a conta fecha, você paga. Então assim, o quebrar significa o seguinte, você ousa. Só que ousadia, às vezes as pessoas confundem ousadia com vaidade. Eu sou vaidoso. Então às vezes a vaidade atropela a ousadia e você passa do limite. Mas eu não sou inconsequente, eu sempre quebrei só no limite que o meu patrimônio podia pagar. Então todas as vezes que eu quebrei, mesmo quando eu quebrei da última vez, que eu espero ter sido a última, né? Em 2003, que eu fiquei devendo quase 20 milhões de reais, eu quebrei, mas se eu vendesse os meus bens, eu pagaria e sobraria dinheiro para eu continuar morando no mesmo lugar, andando no mesmo carro, ou seja, quebrou só o caixa. Então quando eu falo quebrar, gente, é quebrar financeiramente, mas não quebrar moralmente. Como é que você não quebra moralmente? Como é que você mantém a credibilidade? Você não comprometendo além do que o seu patrimônio pode pagar. Isso eu nunca fiz. Então todas as vezes que eu faltava o caixa. E eu começava de novo. Por que eu começava de novo? Tem uma coisa que eu acho que vocês devem dar valor, como dava os antigos, fio de bigode. Você combinou e olhou no olho do cara. Isso é credibilidade. Isso eu nunca pus na mesa, tá? Eu nunca deixei de cumprir palavra. Cumprir com as pessoas. Ah, mas o banco não é uma pessoa. É sim. O banco tá lá, mas o cara que veio falar com você é uma pessoa que está pondo o emprego dele na risca a hora que ele confia em você, que assina embaixo. Ele te dá o dinheiro. A hora que você não pode pagar, você vai negociar. Mas dar as costas para o banco e achar que é problema do banco? Não, no banco tem pessoas. E eu sempre respeitei pessoas. Porque assim, gente, todo mundo fala em tecnologia, em sistema, em modernização, inovação, nuvem. Então, e as pessoas? São pessoas. Você precisa aprender o seguinte, acima de tudo isso, o melhor valor que tem são as pessoas. Começando da sua família. Pessoas, ninguém vive sem as pessoas, nós somos interdependentes. As pessoas acham que vão construir robô e está resolvido. Quem vai construir o robô são pessoas. Quem vai ser atendido ou interagir com esse robô são pessoas. Então, gente, parem todas as vezes que vocês acharem que o sistema vai substituir as pessoas. Nós temos sentimentos, nós somos pessoas. E isso não tem preço. Então, todas as vezes que eu tinha problema financeiro, eu sempre pensava nas pessoas. Primeiro as pessoas, família, depois as pessoas que trabalham comigo, que é a extensão da família. E eu sempre me preocupei que todo mundo estivesse bem. Para que isso acontecesse, eu quebrasse, mas eu não repassasse o meu problema para o terceiro, eu protegia as pessoas. Então, as minhas quebras nunca foi maior do que meu patrimônio, tá? Então não é quebrar, tipo, quebra e começa de novo. Não, você não consegue quebrar e começar de novo se você não tiver credibilidade. As pessoas precisam acreditar em você. Primeiro, as pessoas que trabalham com você. E segundo, o mercado. Se você não tiver moral, você não começa de novo. Então a minha facilidade em quebrar e começar de novo é porque eu nunca quebrei a credibilidade, tá bom?
Respondeu ou eu te enrolei? Respondeu. Também tenho uma pergunta. Eu queria saber, assim, acho que você passou uma lição muito positiva, muito bacana, mas eu queria saber qual foi a grande dificuldade que você já passou, se você passou e como você passou. Assim, a maior delas. O A grande maior desafio. delas? É difícil, hein? porque Olha, a é maior muito- delas talvez tenha sido quando eu perdi a minha mãe. Eu era muito pequeno, eu não tinha 7 anos e também não tinha instrução, nasci na roça. E minha mãe faleceu aqui, papai foi para casa e eu perguntei cadê a mamãe, e papai olhava para meu pai, que estava segurando a minha mão, e ele chorava, mas não falava. Eu falei, bom, sei lá, mãe, ela deve voltar, né? Falou que ela morreu, mas ela depois está de volta. O tempo passou. Eu acho que a maior dificuldade para mim foi durante algum tempo eu descobri que a mamãe não voltava. Só. Falta da minha mãe, tá? Como é que eu superei isso? Eu sempre fui um cara feliz e tal. Um belo dia, olha que legal, como é bom você fazer o bem. Eu vou contar para vocês porque está escrito no livro, quem lê o livro depois vai achar. Eu pus o livro com autorização da pessoa. Um belo dia, eu estou na empresa, minha mulher passou lá, eu fui comentar com ela, que uma secretária chegou e falou assim, olha, seu Geraldo, que hoje eu morri de dor, eu cheguei atrasado, que eu fui ajudar minha tia, porque precisava chamar a polícia. Eu falei, o que foi? É que deixaram uma criança ali onde põe o lixo, lá pro lado da Zona Leste, deixaram uma criança lá com o umbigo aberto, em cima do lixo e tal. Deve ser prematura, nasceu, deve ser daquelas meninas que moravam lá embaixo da ponte, que usa crack e tal. Largaram lá e eu fui ajudar minha tia, mês de maio, frio. Ela achou que era um gatinho, recolheu a criança. E aquilo me comoveu, eu falei para ela assim, nossa, eu gosto de crianças. Tem uma coisa que eu gosto assim, de paixão é criança e velhos. São pessoas que precisam ser cuidadas, eu tenho prazer em fazer isso. E aí, eu falei para ela, pô, vai lá ajudar, manda roupinha, faz alguma coisa. Você está algum problema? Não, eu ia no cabeleireiro, mas não, vai lá primeiro ajudar a criança. E ela foi atrás para ver se ajudava, se levava alguma coisa para essa criança. Quando ela foi se informar direitinho, a criança não estava mais lá. Chamaram a polícia levou para o SOS Criança, que levou para um outro lugar. E aí eu estou tentando insistir em ajudar a criança. No dia seguinte vi que não tinha jeito e descobri que a criança ia morrer. Porque ela tinha muitas infecções por causa do umbigo estar aberto no lixo, ela era prematura e o lugar do estado que ela estava não tinha muita condição. Eu fui lá e dizer assim, olha, deixa eu tirar a criança para tratar, porque ela vai morrer. Olha, é complicado, porque negócio de criança, ela não sei se eu tenho uma autorização judicial. Eu pedi que ela fosse procurar uma autorização judicial para tirar a criança de lá, para ajudar a criança. E a pessoa disse para ela o seguinte, olha, só pode se você for candidata à adoção. Ela me ligou e falou, amor, não pode, só se for candidato. Eu falei, se candidata aí. Então se candidata e ajuda a criança. Ela se candidatou. O desembargador essa história, ela se candidatou, levou a criança, tratou a criança, ela tinha 16 tipos de infecção, todas eram benignas. Mas pode ser maligna. Eu falei, então, mas eu vou ajudar. Bom, pôs no hospital pago, no UTI, salvou a criança. Aí ela se apaixonou pela criança e queria levar a criança embora. Olha, mas é complicado, vocês têm que entrar numa fila. Eu entendo que você ajudou a criança, mas agora o direito é igual para todos. Nós vamos pedir ajuda de novo no judiciário. No judiciário eu achei um cara, olha que legal você fazer o bem. Há muitos anos atrás eu ajudei um cara com a família, de noite, numa estrada. O cara quis nos pagar, eu não quis. Ele deixou o cartão e eu olhei, ele disse, juiz de direito. Como eu não sou de ficar buscando o que você faz, você ajude as pessoas e vai embora. Não faça nada para as pessoas esperando nada em troca. Não eu estou falando de amor, não estou falando de inteligência, é burrice. Porque o universo dá muito mais. Ajuda as pessoas e vai embora, você vai receber de outras formas. Muito mais multiplicado do que aquela cena. Isso se multiplica positivamente. Aí, eu acredito nisso. Ajudei o cara, peguei o cartão sumiu. A hora que nós vamos pedir ajuda no fórum, pedir para uma advogada que trabalha no fórum, ela foi falar com o desembargador, que era o chefe dela. O desembargador puxou o cartãozinho na mesa e falou assim, esse cara aqui que você quer ajudar?
O desembargador era o cara que eu ajudei há 10 anos atrás lá. O cara guardou meu cara. Eu não guardei o dele, mas ele guardou o meu. Bom, ele não pode se meter nessa história. Falou pro cara, olha, eles querem levar a criança, eu não posso me meter nisso, mas se eu estou na sua cadeira aí, falou pro juiz, eu deixaria essa família levar a criança. E eles me deram a menina, a minha filha. Ela é fantástica, é linda, eu tenho uma neta fantástica, ela não tem nada e ela parece uma princesa. Aliás, ela é princesa. Então é isso. Essa